Ah. Desenhando os personagens de Digital Circus. De novo. O Caim é meu personagem favorito de todos eles. Um carinha de terno que a cabeça é uma dentadura e os olhos dentro, com uma cartola em cima. E conseguir fazer disso tudo um personagem flexível que consegue ir desde... Nossa, olha que criaturinha bonitinha, que lindo. Pra tipo, olha só, o diabo na Terra, é definitivamente um feito muito incrível. E bem, talvez pelo fato desse design ser tão bom nos meus olhos, eu tive muito problema na hora de pensar como eu faria ele diferente. Então talvez por não saber bem o que mexer na forma base dele, eu decidi pensar algo mais em volta da figura descontrolada dele, onde ele fica bem grandão e cheio de braços e super assustador. O Caim é um personagem muito ligado ao arquétipo mordomo/apresentador, ou seja, aquela pessoa muito eloquente e visualmente impecável. Então, para passar o ar de descontrole, eu resolvi fazer com que os dentes dele ficassem tortos nessa forma. Já que no programa é através dos dentes que eles mostram as expressões do personagem, eu achei que seria bem legal a ideia de que os dentes tortos representassem essa raiva máxima, muita irritação e tudo mais. Eu queria que fosse algo bem orgânico e intimidador, do tipo de coisa que vira na esquina e vendo algo no escuro te fizesse pensar... Não. Enfim, seguindo essa linha, eu foquei bastante nos braços e nas mãos dele também. No desenho, além de ficar muito maior, ele usa muito toda essa parte de mãos e braços para intimidar e segurar os personagens. Então eu queria muito que isso tudo expressasse essa questão dele estar totalmente puto da vida. E em poucos momentos de pegar os personagens e esbagaçar eles de todo jeito. Para isso, eu deixei os braços bem longos porque pessoalmente eu morro de medo disso. Sério, o personagem pode ser esquisitíssimo, mas a partir do momento em que o braço é longo e ele é meio esticado, eu instantaneamente me cago. Para deixar isso tudo bem convincente, então, eu caprichei ao máximo que deu nas dobras do terno dele e na movimentação dessa área superior toda do corpo. O Caim sempre faz as coisas acontecerem através de um estalo, inclusive em tom de ameaça no caso. E como ele tinha mais um braço direito sobrando, eu usei ele para misturar esse gesto com toda aquela questão do arquétipo dele. Dessa forma, juntando os dois, a ideia era como se ele tivesse de certa forma servindo o estalo de dedos e seja lá o que vier com ele. Tipo um mordomo servindo um prato. Eu gostei bastante de como ficou, mas por causa disso, esse gesto inteiro acabou ficando com muita informação em um lugar só. Então na hora de pintar eu tive que prestar bastante atenção, separando cada parte através das cores, um braço do outro, sem deixar ficar uma bagunça que não dá pra entender. E olha, sendo totalmente sincero, eu dei uma empolgada com esse aqui, acabei exagerando no projeto. Pra ter noção, ele demorou mais do que o desenho do Kingo e da Agatha juntos pra fazer, sério, foi um trabalhão. Mas de qualquer forma, depois de passar mais tempo do que deveria pintando e adicionando alguns brilhinhos e glitches por aqui e ali, ele ficou assim. Eu gostei bastante desse. Pro design do Jax, eu queria manter ele bem cartoon, mas ao mesmo tempo tentar adicionar algumas características mais parecidas com o coelho de verdade pro design dele. Ele não é bem um dos meus personagens favoritos, mas é definitivamente um dos character designs que eu mais gosto do desenho. Eu gosto muito do formato dos olhos e da boca e de como tudo isso funciona muito bem na hora de se expressar, mesmo sendo muito simples as formas. E eu pessoalmente passei a gostar ainda mais do visual dele depois do episódio 8, onde é revelado que o personagem não é bem um coelho cartoon, mas uma camada de silicone ou plástico em cima de um esqueleto amarelo. Eu achei muito maneiro a ideia de que todas as expressões vêm da interação dessas duas partes e sinceramente pra mim foi a ideia criativa mais legal do negócio inteiro. Então para incluir essa parte no desenho também, eu decidi fazer como se ele realmente fosse algo sintético, quase um animatronic, só que sem chegar no caso no nível de, por exemplo, Bonnie do Five Nights at Freddy's, onde todas as juntas estão à mostra, e ele parece bem mais robótico. Enfim, algo não tão bebop. Eu coloquei então à mostra essa parte nas orelhas, e principalmente deixei visível o esqueleto enquanto ele sorri, como se quando ele sorrisse muito amplamente fosse possível ver um pouco da parte que compõe os olhos dele. E indo para a parte da roupa, ele também não tem tantos elementos assim. No geral é só um macacão avermelhado rosado, violetoso, eu não sei bem que cor é essa. Mas enfim, é só isso, um bolso e nem um sapato o cara tem. Deve ter o pé mó sujão, né?
Enfim, eu decidi manter bastante do design original nessa parte, no máximo aumentando o bolso dele. Na série, por algum motivo, ele tem todas as chaves de todos os quartos, então eu achei que seria legal ter um bolso para guardar elas ao invés de tirar do como ele faz na série. Para deixar isso tudo mais estiloso, eu decidi também fazer a parte inferior do macacão dele bem mais larga e despojada, como se fosse uma calça oversized. E por fim, quando eu fui pintar isso tudo, eu tentei dar bastante atenção nas dobras da calça e nas texturas metálicas e sintéticas dele. Então por fim, depois de colocar um brilhinho ou outro aqui e ali, o nosso Jax ficou assim. Pro design da Gangle, eu decidi me inspirar na versão dela colegial de desenho que aparece uma vez no episódio 5. Eu sei que eu tô me repetindo sobre a questão dos personagens serem simples e tal, mas é que a Gangle eleva isso ao máximo. São na totalidade do design dela 2 elementos que compõem todo o personagem. A máscara, que funciona como rosto e cabeça, e uma fita que é praticamente o resto do corpo inteiro dela. Ela só perde no caso pra bolha, né, que é só uma bola com olho e boca. E bem, é tão pouca coisa pra trabalhar que qualquer coisa que eu adicionasse perigava mudar demais a personagem. Então foi justamente para facilitar um pouco tudo isso que eu escolhi essa versão com bem mais detalhe. E eu gostei também que de quebra toca um pouco em todas as coisas do personagem, no caso uma artista bem cabisbaixa e muito nerdona sobre cultura japonesa. Eu inicialmente tive a ideia de fazer ela um monte de fita em volta de uma criaturinha sombria, mas eu achei que essa solução fosse meio preguiçosa. Por isso, no final das contas, eu decidi manter só as fitas mesmo, e tentar pensar em como usar isso para compor todas as partes do personagem. Pro cabelo, eu decidi fazer Maria Chiquinhas de laço, tipo aqueles de presente. Achei que traria um charme a mais para essa parte de cima e combinaria bastante com a roupa de colegial japonesa. Pra mão dela, eu mantive o design original, de ser tipo um final de fita, mas eu botei uma pontinha a mais para poder representar o dedão. E mantendo essa linha, na parte das pernas, eu fiz com que as fitas se enrolassem, formando meio que uma mola, que gerasse a forma das pernas. Eu achei que isso ia combinar bastante com o resto, sem perder a vibe meio desengonçada dela, de fazer tipo poing quando ela anda. Na parte da pintura, eu tentei deixar as cores do uniforme bem neutras mesmo, para manter todo o contraste das fitas brilhantes, parecido com a série. Eu queria que o foco fosse isso, então eu fiz elas bem reluzentes e coloridas. Por fim, eu adicionei alguns detalhes finais para encaixar melhor com o design dela de circo, e a nossa Gangle ficou assim. Zubal ficou de fora, não tive a mínima ideia do que fazer. E pronto, acabou os personagens. Se quiser me ver desenhando mais alguma coisa, me fala o que você gostaria de me ver fazendo. Eu tô achando bem legal voltar a desenhar.